Boa noite, pessoal. Eu vou pedir permissão então para tirar a máscara, porque eu estou bem afastado de vocês, né? E boa noite a todas as pessoas, encarnados e desencarnados aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite tão especial, né? Porque é uma noite de retorno, é uma noite de vitória, porque estamos aqui todos bem, com saúde, apesar de termos notícias de parentes, de amigos, de conhecidos que sofreram com essa pandemia, e damos as nossas condolências às pessoas, porém vamos agradecer, né? E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito justamente da visão espiritual do coronavírus, né? A visão que a gente deve ter não só material como espiritual do que está acontecendo. Porque muitas pessoas perguntam, nossa, Gi, por que tanto sofrimento? Por que tanta mudança? Né? Não existe mais o normal. Agora nós estamos vivendo um novo normal. Né? E muita coisa mudou. Né? Então a gente tem que entender primeiramente que nós estamos passando por um processo de transição planetária. E que esse processo de transição planetária é radical em mudanças, né? Sempre vão haver mudanças em qualquer processo de transição planetária. Então, o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração é isso. O segundo ponto que a gente deve levar em consideração é que nós imploramos para encarnar num período de transição. Sabe por quê? Porque esse período de transição é o período que mais se evolui e que mais tem oportunidades da gente crescer. Então, antes da gente começar a reclamar, né, que nós estamos vivendo um inferno, a gente tem que ter a visão de, como espíritas, que nós pedimos para estar aqui nesse momento, que nós pedimos para passar por isso. E que isso, pelo lado espiritual, é um privilégio, estarmos aqui. Né? Então a gente começa a mudar de uma tragédia para alguma coisa que fomos nós que pedimos para estar aqui, né? E então é muito importante a gente ter a visão espiritual da coisa, porque se você for ver a visão materialista, que você só tem essa vida, por exemplo, isso é muito injusto, né? Olha o tanto de injustiça, pessoas que perderam a família inteira. E eu, por exemplo, não perdi ninguém da minha família. Por quê? Por que essa mudança toda? Então, a primeira coisa que a gente deve levar, outra coisa que a gente deve levar em consideração é também o que nos foi revelado pela espiritualidade nesse tempo de pandemia. A gente tem mais ou menos 1 ano e meio de pandemia, né? Mais ou menos. Então, o que nos foi revelado nesse tempo? E é isso que eu vou trazer para vocês. Tem muitas revelações, e aí a gente tem que fazer, né, um corte dessas revelações e analisar sobre o critério da confiabilidade. Qual é a fonte? A gente recebe um monte de mensagem aqui, né? O plano espiritual está avisando aquela coisa toda, mas não dá para a gente confiar em tudo. Então, o que a gente deve fazer? Vamos pegar fontes confiáveis e vamos ver o que essas fontes confiáveis estão falando no plano espiritual para cá. Então, eu peguei 4 fontes, né, do plano espiritual. Primeiro, Robson Pinheiro, que é um médium que, para mim, né, de grande respeito, autor de livro, ele tem uma obra fantástica. Algumas pessoas o criticam, mas isso não é o objetivo. A outra fonte é a Mônica, né, que eu sigo há muitos anos, e ela é presidente de uma casa espírita em São Paulo com uma obra fantástica. Então é aquela frase, né, que você analisa os frutos para ver se a árvore dá bons frutos. Se ela der bons frutos, é um ponto de partida interessante para você começar a confiar, certo? E o canal Águas de Aruanda, que é um canal onde tem o canal do Fábio, né, Fábio Dantas, que é um médium que também tem uma obra social linda em Aracaju. Então, pegando essas referências espirituais, eles fizeram lives durante um ano e meio. A live está na número 75,
cada uma, né? Então, se você pegar 75 lives de um, 75 lives de duração de 1h30 cada uma, olha o tanto de material que tem do plano espiritual para nós. Então, eu venho falar aqui, em 30 minutos, um resumo dessas mais de 200 lives que eu pude, e vocês também, né? Algumas pessoas, não sei se assistiram, mas mais de 200 lives de 1h30 cada uma, falando sobre notícias do plano espiritual do coronavírus, né? E eu fui buscar essas informações. A gente sabe que o processo de transição planetária está aí, mas eu fui buscar essas informações para saber um pouco mais do que está acontecendo e de uma fonte confiável, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar antes do espiritual é do material, né, Val? Então, antes de eu falar de espiritual, a gente tem que falar do material, né? Agora veja, nós somos tão frágeis porque um vírus, alguém lembra lá do colégio? Qual é a definição de vírus? Vírus não é nem micro-organismo, é uma partícula infectante parasitária. É um parasita intracelular obrigatório. Ele nem é considerado uma célula. Ele não é nem uma célula. Ele não tem núcleo, não tem organela. Ele só tem proteína. É uma proteína que infecta e causa esse tumulto que está causando uma proteína. Gente, nós somos muito frágeis. Então, a primeira coisa que a pandemia veio mostrar para a gente é que nós não somos nada, que apenas uma proteína invisível é capaz de nos matar e causar uma comoção a nível mundial, né? Então, esse vírus, vamos falar um pouquinho da parte biológica. Esse vírus não respeita temperatura, então ele vai em países como Canadá, que tem neve pesada, como Rússia, que tem neve pesada, ele vai para a África, que tem sol pesado e deserto. E ele consegue sobreviver em temperaturas extremas de frio e de calor. Isso é uma coisa inédita. Segundo, ele não respeita a umidade. Umidade é uma coisa muito importante. Cidades que têm um ar seco, por exemplo, nosso nariz começa a sangrar. Em cidades que têm o ar muito úmido, tudo mofa, né? Morei em areia há muitos anos, é terrível lá porque a umidade é muito alta. Então esse vírus, ele sobrevive em lugares muito úmidos e lugares muito secos, ele não tem problema. Ele conseguiu viajar para todos os diferentes climas do mundo e ele se espalhou então para todos os países, em todas as cidades. Se a gente for pegar o mapa aqui, não tem uma cidade no mundo que não foi registrado um caso. E se não foi registrado oficialmente, foi porque não fez exame. Mas o vírus está lá, ele está. Então, vamos parar para pensar. Poxa, um vírus que não é micro-organismo, é uma proteína, que consegue sobreviver a todas as condições ambientais do planeta e se espalhar. E outra coisa, além dele sobreviver, ele causa doença. Porque ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele entra dentro da célula, multiplica, e depois que ele multiplicou, ele destrói a célula e vai para outra. Então ele destrói as células. Que células que ele destrói, Gisele? Todas. Ele pode causar AVC, ele pode causar pneumonia, ele pode causar lesão no fígado, ele pode causar lesões neurológicas, ele pode causar cegueira, ele pode causar tudo, gente. Então, que vírus é esse que se espalha no mundo todo, que pode infectar todas as pessoas, que não respeita clima e que pode afetar todas as células do nosso corpo, levando a diversas doenças? Então, a gente tem que parar para pensar que isso não é um vírus da natureza. E aí o plano espiritual vem nos trazer que esse vírus, né, isso aí, pessoal, não sou eu que estou falando, tá? São as lives que eu assisti. Esse vírus era um vírus de laboratório que ele foi manipulado geneticamente e ele tem essas características de resistência ao clima, resistência à temperatura, resistência
a tudo, a alguns desinfetantes, ao meio ambiente. Ele sobrevive no meio ambiente muito tempo, ele pega em todo mundo, ele vai via aerógena, ele vai pela via da saliva, ele é um mutante. E esse vírus, ele foi, na verdade, produzido em laboratório, e esse vírus escapou do laboratório e se espalhou para o mundo inteiro. Aí você fala assim: nossa, gente, que injustiça. Por que esse vírus saiu do laboratório e espalhou para o mundo inteiro? Porque nós criamos a condição para que isso acontecesse. Se a gente considerar que temos um Deus justo e bom, tudo isso que nós estamos passando é justo e bom. Ai, Gi, não acredito que você está falando isso. Tantas pessoas morreram, perdi gente da minha família, pessoas sofrendo, a gente trancado dentro de casa. Você está falando que isso é bom? Sim, pela nossa maturidade, a gente não consegue enxergar os ganhos que nós tivemos. Então, a gente costuma dar muito valor às coisas ruins. E existe uma coisa que é chamada televisão, que noticia as desgraças que estão acontecendo, mas não noticia as coisas boas que estão acontecendo. Por exemplo, nós fizemos uma vacina para o vírus desconhecido em menos de 1 ano. A ciência, antigamente, demorava 10 anos para fazer uma vacina. Hoje, nós fizemos uma vacina em menos de 1 ano. E em 1 ano e meio, nós temos uma grande parte da população já imunizada. Isso é um ponto positivo? Sim, quer dizer que a ciência está avançando, quer dizer que nós temos tecnologias para isso. Outro ponto positivo, não sei se vocês lembram disso, mas quando houve o pico da pandemia e que as pessoas estavam em casa, a natureza respirou. A natureza ficou limpa, os rios ficaram limpos, a emissão de monóxido de carbono, de gases, foi mínima, o céu ficou límpido, os bichos começaram a invadir a cidade. Os bichos selvagens, animais selvagens, E a natureza respira, porque o homem não está mais fazendo o que ele faz, que é depredar. E aí a gente começa a ver o lado positivo da coisa. Ai, Gi, eu estou trancado em casa 1 ano e meio sem ir para barzinho, sem ir para show, sem festejar. Assim, o que isso quer dizer para nós? O que quer dizer não ter show com bebidas, com ostentação de dinheiro, com ostentação de camarotes, de carros, de roupas, de grife, bebidas, muitas vezes sexo, diversão, a esse nível? Você já parou para pensar nisso? Que os shows acabaram, da maneira como ele era? O que tem a nos dizer isso? Os restaurantes não está sem ninguém, Então a pessoa vai lá, restaurante caro, gasta 200, 300 reais. O dinheiro é da pessoa, sim. O dinheiro é da pessoa. Mas 200, 300 reais, como eu via meus amigos gastarem 500 reais em uma noite comprando uma garrafa de uísque, comprando bebidas, comprando comidas caras e fazendo farra, todo mundo ficando bêbado e depois todo mundo transando. Isso é diversão? Sadia? Gastando dinheiro com essas coisas dessa maneira. Então, a gente para pensar que o coronavírus ele foi um freio em todos os sentidos. Aí você fala assim: Gi, mas eu não vou para barzinho gastar 500 reais. Então, por exemplo, para mim, o coronavírus foi um momento de autorreflexão. Eu tive crise de ansiedade, como todo mundo teve. Quase pirei no início, porque eu sou roeira mesmo, de ir passear na praia, de ir não sei aonde, de gostar de sair, gostar de... Nem de farrar, porque eu não digo mais que eu não estou na idade disso, Eu já passei. Mas eu gostava de estar na rua. E de repente, eu não podia sair da rua, uma mãe com 70 anos em casa. E com 30 dias, estou contando a minha experiência particular, mas eu sei que cada um aqui tem uma história diferente para contar. Com 30 dias, a minha mãe trancada dentro de casa, eu trancada dentro de casa, só indo no mercado, eu só ia no mercado e na farmácia. A minha mãe pega o coronavírus com 70 anos,
começa a ter sintomas, aquela coisa toda. Eu falei, mãe, vamos para o hospital. Ela pega na minha mão e fala, filha, por favor, idoso, quando está indo para o hospital, não volta mais. Por favor, não me leve para o hospital. E eu relembro dessa cena com lágrimas nos olhos, porque foi difícil. Eu vi a minha mãe ali com febre, tossindo, só não teve falta de ar, que eu combinei com ela. Se tiver falta de ar, a gente vai. Ela, tá bom. A minha mãe tem doenças concomitantes, e ela pegou na minha mão falando que não queria ir para o hospital porque ela não ia voltar. Né? E aí nessa hora a gente reza, a gente pede, mas a gente sabe que é a vontade de Deus. E de repente ela melhorou. Mas como foi difícil, depois eu peguei. Como foi difícil estar em casa, trancada, com medo, com crise de ansiedade. Todo mundo passou por isso, não foi? Aí você vem falar, Gisele, que isso é uma dádiva, isso é uma coisa boa? Como pode ser? Né? Então, nós criamos a possibilidade. Isso é chamado de karma coletivo. Né? E aí eu vou explicar um pouquinho como essa possibilidade, né, começou como ela começou a se formar, né? Então, quando a gente vai ver a Bíblia, lá está escrito o juízo final, a separação do joio e do trigo, né? Que os bons vão para um lado e os ruins vão para o outro. Então, esse juízo final, ele é importantíssimo em todo o processo de transição planetária. Como que é o que a gente está passando agora? O que seria esse juízo final? O que seria essa separação do joio do trigo? Quem não presta vai embora, quem presta fica. Mas morreu tanta gente ruim e morreu tanta gente boa. Como é que é isso? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que morte não acaba a vida, né? Que a vida continua. Então não é porque a pessoa morreu que ela é má, que ela vai ser expulsa daqui, não é isso. Mas a separação do joio do trigo precisa ser feita por um processo de transição planetária. Nós estamos caminhando para um planeta de regeneração, onde as coisas são melhores. Então as pessoas que são piores não podem ficar aqui, seja ela encarnada ou seja desencarnada. Então ela tem que primeiro fazer o quê? Morrer, para depois ser exilada do planeta Terra, se a vibração dela não for compatível com aqui, espiritualmente falando. Aí, quer dizer que a pessoa morreu e vai ser exilada? Não, ela morreu, ela pode ficar aqui e ela pode ser exilada. Por que ela é exilada? Porque a vibração dela não condiz com a vibração da Terra que está sendo construída, a chamada Nova Terra. E aí existe um exílio, assim como existiu um exílio do sistema de Capela para cá. O mesmo processo. Capela estava no mesmo nível nosso de tecnologia de transição. E aí, ao passar por processo de regeneração, muitos vieram exilados para a Terra, porque a Terra era um planeta primitivo. E aí pegou esses espíritos para poder dar uma nova chance para eles. Eita, então quer dizer que exílio é castigo? Ele vai sair daqui, vai para o planeta primitivo, é castigo. Não, não é castigo, é uma nova oportunidade. Então, isso é misericórdia divina. Se você não pode ficar aqui, eu vou te dar uma nova oportunidade em outro lugar, onde você vai ser muito mais produtivo. Já que você não pode ser produtivo aqui, você vai ser produtivo num planeta que não tem micro-ondas, que não tem Wi-Fi, que não tem tecnologia, que não tem nem energia. Você vai morar lá, para ser produtivo lá, para usar a sua inteligência lá, para dar um pontapé e ajudar no processo evolutivo de lá. Foi isso que aconteceu com a Terra, a mesma coisa quando os capelinos vieram, quando os nibiruanos vieram, né? Exilados para cá. Bom, e aí o processo de separação do joio do trigo, ele acontece espiritualmente falando. Os espíritos os espíritos que estão ainda no mal, ou ausência do bem, que é o que a gente fala, eles vão ser retirados daqui para um planeta primitivo. Como é que começa essa separação? Então, a primeira separação do juízo, que a gente não fala que é final, só fala que é juízo, porque tem vários juízos. Porque o planeta não vai acabar. Então, não é juízo final, é juízo. Separou os espíritos
que não podiam mais ficar aqui. Sabe quando começou? E foi o primeiro juízo? Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro juízo. Escolheram a Europa porque a Europa estava passando por um processo muito difícil da presença de espíritos muito inferiores lá na Europa. Então vamos fazer o seguinte, vamos limpar essa área aqui. E aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Esses espíritos foram alocados em outros planetas, os piores, e os intermediários foram alocados nas Américas. Então o contingente de nascimento de pessoas nas Américas explodiu, e na Ásia explodiu, e na Europa caiu. Porque os espíritos de lá estavam se separando. E aí começou o primeiro juízo, Segunda Guerra. Morreram milhões de pessoas, né? E aí vem agora um outro juízo, o Covid. O que o Covid está fazendo? Está separando as pessoas que podem ficar aqui das pessoas que não podem ficar aqui. Mas não é a morte que separa, a morte física. É a sua vibração é que vai dizer. Quem faz isso? A separação de quem sai e de quem fica. Jesus Cristo é quem comanda, e os seus prepostos é quem fazem. Arcanjo Miguel, né, Gabriel, os espíritos superiores, os ascensionados, os mestres ascensionados, que ficam na camada mais superior da Terra, do plano espiritual, chamado de diretrizes planetárias. É eles que controlam quem sai e quem fica, porque isso é um trabalho muito sério, né? Então o Covid ele veio para separar. É uma guerra, mas não é uma guerra mundial que foi muito pior. É uma guerra biológica que vai durar ao mesmo tempo da Segunda Guerra Mundial, que durou anos, né? Então esse inimigo às vezes é pior, porque é um inimigo que você não vê. E aí você começa a ter ansiedade, você começa a ter medo, você começa a sofrer de problemas psicológicos porque você não vê. Você não sabe se o inimigo já está com você, se está na sua mãe, se está no seu filho. Então é um inimigo que mexe com o psique da pessoa. E se você fizer um teste positivo, aí ele é pior ainda. Se você tiver tosse, sintomas, fez um teste, deu positivo, você pira psicologicamente falando, né? Com a possibilidade da morte. E aí, nós espíritas, né, somos os piores, porque uma pessoa que tem medo da morte, mas que não acredita em outras vidas, que não acredita, isso a gente até entende, mas o espírita, ele deveria não ter medo da morte, mas como nós somos seres falhos, né, e humanos, a gente morre de medo de morrer, né? E não quer morrer. E qualquer doencinha que a gente tem mais grave, a gente já fica preocupado. Ai meu Deus, como é que vai fazer? E não deveria ser assim, mas nós somos seres humanos e é normal, né, ter esse medo. Então, eu vou citar aqui alguns casos que eu vi na internet. Idosa de 90 anos se recupera do Covid, sai do hospital. Maravilha. Outra notícia. Atleta de 25 anos morre em 5 dias. Atleta de 25 anos morre em 5 dias. Idosa de 90 se recupera. Então, a gente percebe que esse vírus ele veio para todo mundo. Ele não escolhe idade, ele não escolhe cor de pele, ele não escolhe gênero, ele não escolhe riqueza ou pobreza, nível social, não escolhe nada. Ele afeta todo mundo. E você pode ter a fortuna que for, que o tratamento que você vai receber é o mesmo tratamento do pobre. A gente viu casos aí de pessoas ricas, né, como o Paulo Gustavo, por exemplo, que estava internado nos melhores hospitais do mundo e que morreu. A diária do aparelho que o Paulo Gustavo estava era 30 mil reais a diária do aparelho que ele estava. Então o dinheiro dele não salvou a vida dele. O que vocês acham que esse vírus quer trazer para a gente? Dizendo que não tem dinheiro que compre o tratamento, que não tem classe social que pegue esse vírus, que seja protegido, que
que não tem cor de pele que seja preferível, que não tem gênero, que não tem nada, pega em todo mundo. O que esse vírus quer dizer? Quer dizer uma palavra que chama fraternidade. O que é fraternidade? É considerar que somos todos iguais, que temos as mesmas ou parecidas problemas, e que todo mundo é igual, todo mundo é formado do mesmo material, alguns com algumas doenças, outros com outras, mas que nós somos todos iguais. Então olha quanta mensagem esse vírus quer trazer. A gente tem que ficar em casa. Quantas vezes eu me parei conversando com a minha mãe, contando história de casos da vida dela quando eu era jovem, a gente rindo. Gente, quantos anos que eu não fazia isso com a minha mãe? Eu chegava em casa, tudo bem, tchau. Vou pra praia, vou andar de patins, vou pra academia, vou pro cinema, vou pro shopping. Minha mãe lá em casa. Na pandemia, eu conversava com a minha mãe, a gente contava as coisas que, né? O convívio da família. Então, outra coisa que o vírus, já falei várias coisas, mas outra coisa que o vírus veio nos ensinar. Vamos dar valor à família que a gente tem dentro de casa. Né? Vamos conversar, vamos debater. A gente só conversa quando acaba a luz, já repararam isso? Esses dias teve um infeliz que desligou o disjuntor lá de casa, de fora, né? Estava assim cadeado. Aí me contaram que aqui em Esperança eu fazia muito isso. Desligaram o disjuntor lá de casa. Eu estava em Campina Grande, a minha mãe sozinha em casa. Gia, acabou a luz aqui. Eu falei, mas a vizinha tem? Tem. O bairro tem? Tem. Eu falei, que coisa estranha. Na hora que eu vi, desligaram lá. Aí eu não sabia desse disjuntor, fiquei lá com a minha mãe, chamei a Energisa, fiquei lá com a minha mãe, era noite, até meia-noite, e a gente conversando. Por quê? Porque não tinha luz. E a gente, à luz de vela, conversando. Então, o que o Covid veio mostrar pra gente? Dê valor à família, fique mais em casa, deixe de ir em lugares caros e gastar dinheiro. E aí existe uma palavrinha maravilhosa que é materialismo. Capitalismo. Eu trouxe um mapa aqui, né, que eu queria mostrar para vocês. Não sei se vocês vão enxergar o mapa, mas eu vou só mostrar aqui que eu acho que vocês vão conseguir ver. Peraí. É a distribuição geográfica do coronavírus. Distribuição geográfica do coronavírus no mundo. Olha isso. Tudo que tiver de verde é coronavírus. Se a bola tiver grande, é alto índice. Se a bola tiver pequenininha, é baixo índice. Olha isso. Distribuição do coronavírus no mundo. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês estão percebendo nesse mapa? Não sei se dá para ver. Europa. O que mais? Estados Unidos, né? Estados Unidos, quem mais? E que tem menos? África. Aí você fala assim, Gi, mas a Europa tem muito mais pessoas do que a África. A Europa tem metade da população da África em números. E por que o Covid deu uma? Porque lá tem turismo, lá tem pessoas muito ricas que passeiam e que vão para a África. Algumas pessoas só querem fazer safari e olha lá, né? Mas a África, ela tem o dobro de habitantes do que a Europa. A Europa tem 1 bilhão... Não, desculpa. A África tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. A Europa tem 700 milhões, desculpa. Então, pessoal, América do Norte, América do Sul, menos Europa. E África, muito pouco. O que vocês associam isso que eu acabei de falar? Materialismo, capitalismo. Anotem aí, outra lição que o coronavírus veio nos dizer. Freie o seu apego, o seu excesso no materialismo, no capitalismo. Deixe de ter para ser alguém, né? E aí você fala, mas é uma injustiça muito grande, porque a gente, né,
A gente está passando, tem pessoas que sofreram muito, e outras pessoas não sofreram nada. E aí, a gente volta, para finalizar a minha fala, a gente volta, deu tempo aí? Volta. A gente volta no Espiritismo. O que o Espiritismo nos ensina? Que tudo que vem para a gente vem de merecimento no grau certo, na intensidade certa, de acordo com o seu processo evolutivo, de acordo com o seu plano encarnatório, não é isso? É isso. Então o coronavírus veio muito forte para aqueles que precisavam. Ele veio para todo mundo, porque isso é um karma coletivo. Mas, sinceramente, gente, para mim, eu tive momentos de ansiedade, tive momentos de tristeza com a minha mãe. A minha mãe nem saiu de casa para ir ao hospital. A minha mãe se curou dentro de casa. Eu tive coronavírus 2 vezes e eu não tive nada. Eu não perdi o meu emprego. Meu salário caiu da minha conta todo mês. Eu tive uma casa confortável, um carro confortável para me locomover, dinheiro para comprar comida, eu tive saúde mental, eu tive, não todo o tempo, mas tive. A minha mãe ficou doente, não precisou internar. A minha família, ninguém morreu. Eu melhorei enquanto pessoa porque eu passei a meditar, passei a refletir, passei a me conhecer mais. Ou seja, para mim, o coronavírus não foi tão forte assim. Agora, eu conheço pessoas que morreu o pai, a mãe, os filhos, a avó, todo mundo, e teve famílias, crianças que perderam pai e mãe no mesmo momento, histórias tristes de sofrimento. Mas se a gente for ver o lado espiritual da coisa, a doença está vindo na intensidade, no momento que a pessoa merece, né? Que a pessoa precisa passar por isso. E as pessoas que morreram? Gente, morrer está no plano reencarnatório. Elas morreram porque exatamente necessitavam de morrer. Quer dizer que vai ser expulsa daqui? Não. Quer dizer que era coisa ruim, morreu porque... Não, quanta gente boa faleceu, né? Quanta gente boa, quantos artistas bons, quantas pessoas que a gente conhece. Nossa, a pessoa fulana era tão bom. E por que isso aconteceu na Terra? Porque nós criamos a possibilidade de acontecer. Existe uma coisa chamada de grade energética planetária. É a somatória das nossas ações, dos nossos pensamentos, da nossa energia. Cada um tem uma energia. A somatória de todo mundo faz uma grade energética. Então a grade energética da Europa permitiu que tivesse maiores índices de Covid, e os Estados Unidos também. Por quê? Porque são países ligados ao materialismo, ao apego, ao dinheiro, né? E aí, Gi, então quer dizer que o Covid está acabando, quer dizer que está finalizando a separação do joio do trigo? Não. Nós temos 4 juízos. O primeiro é a Segunda Guerra, isso aí os espíritos estão falando. O primeiro é a Segunda Guerra, o segundo foi Covid, nós temos o terceiro, que vai ser em 2022, e o quarto que vai ser em 2023, em 2024 a gente respira um pouquinho, e em 2025 as coisas melhoram. Aí você fala assim, Ti, mas então eu vou sofrer muito. Não. Vai sofrer o quanto você merece, o quanto você precisa, o quanto que você está resgatando. Se para mim... Quanto tempo tem, Eduardo? Se para mim o Covid foi difícil, mas foi tranquilo, como eu comentei com vocês, e para outra pessoa foi insuportável, que eu escuto as pessoas falarem assim, xingando, né? Esse maldito desse vírus, aí começa a falar palavrão, essa peste desse vírus, não sei o que, começa a falar palavrão feio que eu vou falar aqui. Então o que ele está criando para ele? Uma raiva, um ódio dentro dele, e a energia dele vai predispor a ele ter Covid, né? Então, gente, o que eu queria passar a mensagem para vocês hoje é o seguinte: não se revoltem contra o Covid ou contra o segundo, o terceiro ceifador que vai acontecer.
em 2022 que está vindo aí, que provavelmente é alguma alteração climática, como por exemplo, muito frio, e os países da Europa vão ser mais afetados, os Estados Unidos vai ser muito afetado, e a população de lá vai impossibilitar a vida lá, eles vão descer para cá para nós vamos, né? Estou falando uma possibilidade. Mas não se preocupem com os ceifadores, preocupem-se com vocês. Se você conseguir manter o horário vigiário, ser fraterno e ser uma pessoa do bem dentro dos seus limites, eu não estou falando de santidade não. Cada um tem seu lado sombra. Se eu for contar para vocês aqui o meu lado sombra, vocês vão ficar boquiabertos. E eu estou aqui na frente falando para vocês. Ah, a Gisele, né? Nossa, a Gisele. Não, o meu lado sombra é terrível. E é que a gente precisa dominar, né? Então eu não estou falando de santidade. Esses dias eu publiquei bebendo uma cerveja em casa. E aí veio uma pessoa, você bebe? Porque eu faço vídeos de espiritismo, faço vídeo de energia, de não sei o quê. E a pessoa acha que a gente é santa por isso, né? Mas não é. Então, qual é a minha mensagem final? Não se preocupe com o Covid, não se preocupe com o segundo ceifador que está vindo, o terceiro, não se preocupe com eles. Se preocupe com vocês, de você se melhorar. Já dizia Gandhi, seja você o que você quer para o mundo. Não aponte o dedo para o outro, que o outro é isso que eu estou aqui. Aponte o dedo para você. Reflita, medite, aproveita esse tempo em casa com a família. Aproveita isso para se autoconhecer. O autoconhecimento é fundamental, porque você melhorando a você mesmo, você melhora o mundo. E se você fizer muitas coisas para você, o que vai acontecer? O segundo ceifador, o terceiro ceifador vai vir para você com menos intensidade do que você merece. No nosso trabalho de quinta-feira aqui, não sei se posso falar isso, mas eu vou falar. No nosso trabalho de quinta-feira aqui, né, a espiritualidade diz pra gente que tem trabalhadores que trabalham com a gente na quinta que era para ter desenvolvido o câncer, não desenvolveu porque trabalha lá. Por quê? O bem, ele também traz benefícios. A gente pode pagar com dor ou pode pagar o que a gente deve com amor. Então que possamos pagar com amor sempre, para que as coisas sejam mais leves, como foi comigo com o Covid, né? Difícil, mas leve, comparado a outras pessoas, né, que a gente tem notícia. Tá bom? Então, muita paz, fiquem com Deus e até a próxima.